O manga larga mastrador da Agro Maripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agro Maripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agro Maripá. Olá, caros amigos da Equitação de Trabalho, é a juíza Cláudia, um pouquinho rouca por causa da primavera fria, mas não é nada, com os comentários dessa quarta etapa do Campeonato Brasileiro Virtual Maripá de Equitação de Trabalho. Começando os comentários pela categoria aberta Jovens Cavaleiros, essa criançada só crescendo, né? A gente conhece eles, a turminha de Santa Catarina, eu, por exemplo, só conheço daqui dos vídeos, mas mesmo assim a gente vê que eles estão crescendo, as pernas cada vez mais compridas na sela e a equitação também cada vez melhor, muito legal, assim que a gente gosta. Em terceiro lugar, o Baltus conduziu muito bem a égua dele, a pitanga. O que mais chamaria a atenção para ele ganhar ainda mais nota é melhorar a qualidade do passo. O trote tá bem bacana, com certeza é um cavaleirinho que por aí já galopa também, mas o passo tá meio lento, o cavalinho parece meio preguiçoso, tá meio se empurrando ali, então isso aí, assim, tirou um pouquinho a nota dele, né? Mas ele teve um excelente terceiro lugar. A Giovana, muito organizada, muito bonita, sempre conduzindo o flash, aquele trote elevado bem elegante, com uma bonita posição de perna. E olha que ela perdeu uns pontinhos ali, porque a filmagem, sem querer, óbvio, cortou o cumprimento final, a saudação, mas a gente tem que seguir o regulamento, né? E ficou assim. Em primeiro lugar, a Luana, com o ouro marca cuia, convenceu, porque ela estava com uma energia muito positiva, bem determinada, conduzindo o cavalo elegante, fazendo figuras bem executadas, né? Então, com certeza, na minha visão, foi a apresentação mais bonita. Uma outra dica geral para a turma aí, os campeonatos futuros, geralmente, observem um pouco os cavaleiros mais avançados, quando eles carregam a vara, nesses exercícios que a vara tem que ser levada de um exercício para o outro, ela fica mais elegante, mais fácil também de levar na posição vertical. Ao invés de deixar ela na horizontal ao lado do cavalo, experimenta carregar ela na vertical, como se você estivesse carregando a bandeira do desfile. Fica bacana. E um toquinho final também, gente, o capacete deve ser colocado reto na cabeça. Ele não fica inclinado na diagonal com a aba para cima, tá? Fica muito mais bonitinho o capacete bem reto na cabeça. Parabéns a todas essas equipes, aos jovens cavaleiros, seus pais, os cavalos e vamos em frente aí, parabéns a todos e até a próxima. Oi pessoal, Cláudia como juíza da quarta etapa de equitação de trabalho, campeonato virtual. Agora na sequência os comentários da categoria Cavalos Novos Classe A. E tal como as crianças humanas, essas crianças equinas também cresceram e se desenvolveram ao longo desse período que a gente tem observado aí, eles aqui dos vídeos, né? Cada vez mais organizados, atentos e confiantes. Em terceiro lugar ficou a Zeca com o seu cavaleiro Celso. Essa eguinha sempre simpática aqui, mesmo no vídeo ela passa uma boa vontade, ela parece que só quer ir, quer fazer tudo. Isso transparece nas provas dela, sempre com muito atenta, muito caprichosa. Deve ser uma égua realmente muito agradável e um belo futuro, uma verdadeira bolinha de energia, né? O segundo lugar, o cavaleiro Paulo, nos traz o teco, outro belo manga larga marchador da criação Maripá.
E os dois, esse Teco e também o da Sofia, que ficou em primeiro, agradaram por uma condução bem leve, a frente alta, né? Os cavalos, eles chegaram num grau de submissão, permeabilidade, mas sem estarem fechados. Às vezes esse cavalo montado muito nessa pegada do fechar ele nas ajudas fica tenso demais, fica curto demais. E aqui não, aqui a gente vê os cavalos avançando bem, né? Com aquela coisa da energia útil que define a equitação de trabalho. Então o Teco teve assim muitas notas boas, conduzido pelo Paulo, sempre com elegância, muito legal. Em primeiro lugar, a Sofia com o seu Hebron, esse baio muito bacana. A mim chamou muito a atenção a evolução do Hebron ao longo dos últimos meses. Ele vinha às vezes um pouco tenso, um pouco assustado. Agora ele vale a pena olhar nesse vídeo como ele está o tempo todo posto na embocadura e ao mesmo tempo um pouquinho à frente da vertical, que é o que a moderna equitação clássica preconiza, né? Os altos bem corretos, quadradinhos, aguardando os comandos da cavaleira. É um cavalo de futuro brilhante. Agora eu já estou curiosa para ver ele nos cavalos novos classe B, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Mais uma vez, parabéns a esses 3 conjuntos da Maripá e por extensão também a Agro Maripá por patrocinar, tornar esse campeonato possível. E vamos em frente aí, pessoal, vamos montar nossos cavalos e sempre tem coisa para aprender, para evoluir. Um abraço. Olá, eu sou Alberto Guerra, juiz da 4ª etapa do Campeonato Brasileiro Virtual de Equitação de Trabalho, e eu gostaria de comentar com vocês aqui um pouco sobre os 3 conjuntos da categoria aberta amadores. Começando então pela terceira colocada, né, Isabel Vismara, junto com a Bem-vinda da Ilha do Luar. A apresentação muito consistente, né, a Bem-vinda em alguns momentos durante a apresentação demonstrou algumas reações à embocadura, né? Isso acabou penalizando um pouquinho a apresentação dela. Também a forma como ela abordou os obstáculos, em especial a jarra, né? Logo no primeiro obstáculo não foi de maneira perpendicular e então ficar paralelo ao elemento, né? Ela já veio direto numa lateral, ficou até levemente inclinada, né? Ficou um pouco em diagonal em relação ao elemento. E também logo após o alto do sino, né, uma partida um pouco mais suave, né, logo após bater o sino também poderia potencializar ainda mais as suas notas, né. Indo agora para o segundo colocado, Fábio Feminella, junto com Entonado CHS da Carioca. Uma apresentação muito consistente também do Fábio. Mas também a mesma questão da abordagem do obstáculo, né, número 1, da jarra, também não foi perpendicular ao elemento, então ficar paralelo à jarra para depois erguer. Mas de uma maneira geral foi uma apresentação bastante consistente, muito segura, com transições muito equilibradas também. E gostaria de ressaltar o alto que ele fez logo no obstáculo do sino, né? Um alto muito bem feito, muito bem desenhado, tranquilo, natural, né? A partida depois, né? A saída a passo depois de bater o sino também muito natural, foi muito bacana mesmo. E para falar do primeiro colocado, né? A gente está falando da Daiane Ferreira dos Santos com o Osso Duro do Infinito, uma apresentação bastante consistente, abordou a jarra da maneira correta, fez as transições durante a prova também muito suaves, muito equilibradas, bem interessante, demonstrou bastante controle, né, o conjunto muito integrado, então uma apresentação bastante segura, os altos também muito interessantes, tanto na porteira quanto no sino. Uma prova bem interessante. Gostaria de parabenizar os 3 conjuntos, vocês
Gostaria de chamar a atenção de vocês as porcentagens, né? Elas são muito próximas de uma categoria que normalmente a disputa é bastante acirrada. Então, meus parabéns a todos os conjuntos aí e eu aguardo vocês nas próximas etapas. Um abraço. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini, juiz da prova amador juntamente com Tâmara e venho para comentar a mesma. Essa categoria está evoluindo cada dia mais. Os concorrentes estão muito bem focados no que estão fazendo. Os obstáculos são bem abordados, sem cometer muitos erros e com isso só vem num crescente e os cavalos já estão bem preparados para isso também, então uma prova muito boa de ser julgada, né? Vamos aos comentários dos classificados. Em terceiro lugar, José Ribeiro Hidalgo fez uma boa prova, porém em alguns momentos do percurso o cavalo dele, seu animal, sua montaria, vem atrás da vertical, com isso prejudicando um pouco nas notas. Atrapalha nas transições, o cavalo acaba debruçando e não entrando com o posterior. E aí precisava dar uma organizada nessa parte aí, que com certeza o cavalo é bastante craque no que faz. E com isso vai ter mais notas, né? Segundo lugar ficou para Carla e Fantástico, uma boa prova. Em algumas transições o cavalo reage à embocadura também. Ele vai contra a embocadura. Com isso perde também um pouco do engajamento. Em alguns momentos ali aconteceram, o ritmo sai do que estava. Ele acelera um pouquinho, depois retoma novamente. Então precisa cuidar um pouco do ritmo do cavalo também e melhorar a aceitação dele na embocadura, mão do cavaleiro. E as imobilidades. Teve um momento na porteira que ele não teve a imobilidade. Primeiro lugar, Carla e Único, foi uma prova excepcional, excelente. Prova para ninguém pôr defeito. Quase chegou à perfeição. Em algum momento ali ele perdeu a transição, e aí acabou derrubando meio ponto, um ponto ali. Mas a prova foi impecável, digna de um profissional, mas sendo amadora a Carla. Perfeita a prova, os obstáculos bem abordados, transições bem feitas, saída, tudo dentro do que a gente espera. Parabéns, Carla, foi uma prova quase perfeita, quase 100%. Parabéns a todos e até a próxima. Olá pessoal, sou Elcio Sabadini, juiz da prova aspirante, juntamente com Tâmara, e venho para comentar a mesma. Essa prova foi muito bem feita por todos os cavaleiros, principalmente pelos 3 que subiram ao pódio. Não quer dizer que os outros cavaleiros não fizeram boas provas. Alguns detalhes, algumas reações, transições que foram feitas ali que acabaram definindo os cavaleiros, né? Foram muito próximos um do outro. Cada um tem sua particularidade no trabalho ali, né? O terceiro lugar ficou com Rosvita e Verso. Fez uma boa prova. Às vezes perdia um pouco o ritmo. Abria muito o galope e mesmo nas transições acontecia que ele se abria um pouco, né? Então, cuidar um pouco mais disso e das transições, que as transições também ele invertia um pouco as costas e saía um pouquinho acima da embocadura.
mas foi uma boa prova, bem precisa nos obstáculos, fez uma excelente prova também. Porém, alguns detalhezinhos ali diferenciaram eles. Segundo lugar, Paulo Irraro, muito boa prova. Cavalo algumas vezes se mostrou tenso, é um cavalo que parece que ele quer trabalhar mais do que deveria. Essa é a sensação que deu para sentir. Ele tem muita vontade de trabalhar, apresenta para a gente. E com isso dá uma tensionada, o controle ali se torna um pouco mais difícil para o cavaleiro, a gente sabe disso, né? E ele precisa arredondar um pouco mais a nuca, trabalhar um pouquinho mais baixo com a nuca, que daí com isso talvez ele venha a melhorar mais na tensão dele, não ficar tão afoito, com vontade de trabalhar muito, né? Celso e Carioca fizeram uma boa prova, muito boa prova. As imobilidades mostra-se que o cavalo está ali, fervendo embaixo, está com vontade de romper, isso é muito bom, principalmente na jarra. Então mostra-se que ele está ali pronto para o próximo obstáculo, né? E precisa melhorar um pouco mais a saída dos obstáculos, aquela transição passo-galope. Pouca coisa, o cavalo está muito bem, o cavaleiro está bem também. E os obstáculos dos 3 conjuntos aqui foram muito bem feitos. Com isso, as notas são grandes, né? São notas de grande valia, certo? E até a próxima, gente. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara, vou falar para vocês um pouco da categoria preliminar. Nessa categoria tivemos Sofia Batista de Oliveira, montando Arum de Maripá, representando a Agro Maripá, estado de São Paulo. Sofia fez uma excelente apresentação, vem evoluindo com seu conjunto, porém tem que ficar atento a algumas coisas, né? O ladear, ele precisa ter uma continuidade no cruzamento dos membros posteriores e anteriores, certo? Lembrar que esse animal tem que cruzar esses membros para marcar bem a execução do obstáculo, né? Dentro do movimento exigido para a categoria. E tomar bastante cuidado com o recuo. Lembrar de posicionar bem o cavalo no recuo, recuar mais reto, fazer com que esse animal levante o posterior aí e marque bem esse recuo pra gente. No geral, uma excelente apresentação, parabéns ao conjunto e estou muito satisfeita com o que ando vendo nessas apresentações. Parabéns. Olá pessoal, eu sou a juíza Tâmara, vou estar falando para vocês da categoria intermediária, categoria aí que precede a principal, onde tudo que é avaliado na categoria principal também é avaliado na intermediária, com a diferença que esse conjunto executa a prova com as 2 mãos na rédea, tá? Pode ser executado com as 2 mãos. Se o concorrente quiser, ele pode estar executando com apenas uma mão na rédea, tá? Por escolha mesmo do concorrente, já que a próxima categoria ele não pode colocar as 2 mãos na rédea. Em segundo lugar, temos Sérgio Faria montando Arum de Maripá, representando a Agro Maripá, estado de São Paulo.
Sérgio e o Arun fez uma bela apresentação, um conjunto que vem aí melhorando bastante, tanto nas provas virtuais como nas provas presenciais, né? E gostaria de dizer que o conjunto tem que tomar muito cuidado com o tamanho dos círculos, né? Quando você vai fazer ali os 3 tambores, os círculos têm que ter o mesmo tamanho, tá? Mesmo número de passadas, e tem que tomar muito cuidado com os atrasos nos pés, né? Na mudança. É um animal que uma vez ou outra demonstra aí o atraso nesse posterior, nessa mudança. Isso prejudica bastante. Mas nada que o trabalho que está sendo feito aí, um excelente trabalho que vem sendo feito com esse animal para superar esses pequenos detalhes que a gente demonstra para vocês. Em primeiro lugar, temos aí Márcio Aparecido Almeida montando Ícaro das Mangueiras, conjunto representando o estado de São Paulo também. O Ícaro fez uma prova muito boa mesmo. Poucas coisas a serem observadas, né? Ele apresentou uma pequena perda da garupa ali no ladear, deu uma pequena perdida, mas logo foi corrigido, né? E o que me chamou mais atenção, círculos muito grandes, né? Ali nos 3 tambores, procurar fazer um círculo menor, né? Mais simétrico, menor, não fazer um círculo tão largo, né? Estamos aí na categoria intermediária, é uma categoria que a gente precisa de mais precisão, né? E um cavalo mais postado na mão do cavaleiro, mais sentado no posterior, vamos dizer assim, né? Mas excelente prova, muito bonita prova mesmo, parabéns aos 2 concorrentes, espero ver vocês na prova presencial.